Os Estados Unidos recentemente aprovaram uma lei de redução da inflação, que não vai reduzir a inflação, aumenta o orçamento da Receita Federal Americana para maior do que o orçamento de guerra da Rússia, contrata 87 mil novos cobradores de impostos e sobe impostos nas pessoas. Para combater a inflação, supostamente. E tem duas lições importantes nesse vídeo aqui. Primeiro, a importância de legislativo, nós estamos em eleições, eu quero lembrar vocês disso. E segundo, é isso que acontece quando um país fica mal das contas. Ele parte pra cima de você. E ele vai mentir descaradamente pra fazer isso, e você deveria se preparar pra quando isso acontecer, porque quando isso começar, provavelmente vai ser tarde demais pra você se preparar. Vamos lá, o que foi isso? O governo americano, Biden e o Congresso, que é tomado pelos democratas, que é o partido de esquerda lá, queriam já há muito tempo colocar impostos nos ricos e dar subsídios para geração de energia limpa com nenhuma responsabilidade ou alguma coisa ali, nenhuma exigência disso, só tacar dinheiro nisso aí. E tem um problema de inflação nos Estados Unidos que acontece porque o Banco Central americano imprimiu uma quantidade fantástica de dinheiro por causa dos lockdowns, para tentar amaciar a situação ali. Então o que você faz? Você fala, bom, nós vamos combater a inflação via fazer o que eu já queria fazer. Quem discordar é fascista. Esse é o nível do debate que nós temos hoje. E assim, não é uma opinião minha que não vai subir a inflação. A Wharton, que é uma das melhores universidades dos Estados Unidos, fez um estudo sobre essa lei e falou: não tem nenhuma... Tem uma redução de talvez 0,1% de inflação na próxima década, o que estatisticamente é a mesma coisa que nada. E assim, o que tem na lei sobre inflação? Nada. Não tem nenhuma medida que realmente tenha alguma coisa minimamente a ver com a inflação. Bom, e o que ela realmente faz? Ela aumenta impostos primariamente nos mais ricos americanos, mas também nas pessoas de classe média, embora seja uma mentira descarada que não vai fazer. Eles estão dizendo, não, o governo está dizendo, não vai subir. Embora os estudos indiquem que sim, vai subir, a gente já chega nisso. E depois gasta isso em coisas de meio ambiente e supostamente reduzir o déficit, o que na verdade só significa que eles vão gastar isso aí em outra coisa depois. Quais são os impostos? Primeiro, o imposto em empresas com faturamento acima de $1 bilhão. 222 bilhões de dólares de faturamento esperado nisso. Segundo, vamos auditar mais gente vai cair na malha fina, né, da Receita Federal deles, que é o IRS, Internal Revenue Service, IRS. Nós vamos auditar mais gente, por causa disso nós vamos arrecadar mais 200 bilhões de reais bilhões de dólares de impostos dos americanos, e também vamos colocar um imposto de 1% em empresas que recomprarem as suas ações, que é uma coisa que acontece muito no mercado financeiro. A empresa teve um puta lucrão, vamos investir no que? Vamos comprar de uma volta mais controle da empresa, comprar ações que estão aí, porque a gente está comprando nosso controle de volta. Isso acontece bastante, e estou falando, bom, é um imposto em empresa grande também. Dane-se. E aí você olha e fala, bom, então é um imposto de mais ou menos aí 500 bilhões de dólares de maneira geral, os cidadãos mais ricos americanos. Sim, isso vai destinar em torno de 300, 400 bilhões de dólares, então, para pesquisa e desenvolvimento de energia limpa com nenhuma exigência. É importante lembrar isso, não tem nenhuma exigência, você tem que entregar, tem que fazer, você tem que ter o histórico. Não, a gente só vai jogar para as empresas e isso já não deu certo nos últimos anos nos Estados Unidos, já não deu certo na Europa, mas justamente porque não deu certo significa que precisa de mais dinheiro. Então o que eles vão fazer aí, depois a gente vai ver quais que são as associações políticas que essas empresas têm com políticos americanos atuais. E o que chama mais atenção é o fato de que 87 mil novos agentes serão contratados para a Receita Federal Americana. São 80 mil dólares a mais, São 80 bilhões de dólares a mais que serão gastos dentro da Receita Federal Americana para a contratação desses agentes e aumento de auditorias de malha fina na galera. E aí veio algumas coisas que as pessoas notaram. Por exemplo, isso significa que a equipe da Receita Federal vai mais do que dobrar e eles vão ter mais gente do que o Pentágono, o FBI e a Segurança de Fronteiras dos Estados Unidos somados. O orçamento total da Receita Federal Americana será maior do que o orçamento bélico da Rússia. Deixa eu colocar isso em outras palavras. A Receita Federal Americana literalmente poderia invadir a Ucrânia com esse orçamento. É isso que acontece quando países estão mal das pernas, quando eles estão mal das contas. Só a culpa é minha e eu boto onde eu quiser.
você. E agora você vai pagar um boletão. Você pode subir impostos de várias maneiras diferentes, você pode subir explicitamente nas alíquotas, você pode subir via mudar o jeito que elas são cobradas, via tirar deduções, via simplesmente complicar o sistema, o que gera mais processos e faz com que você tenha que pagar o depósito do imposto antes de litigar isso, daí depois você vai receber em precatório daqui 30 anos, o que em efeito é um aumento de impostos, e você pode simplesmente auditar as pessoas mais, e como são muitas vezes pessoas que não vão conseguir se defender dessas auditorias, vão acabar tendo que fazer um acordo em alguma coisa que elas provavelmente nem entendem o que aconteceu. Então é o que está sendo feito nos Estados Unidos agora. E o Biden prometeu, não, mas não vai ter auditoria na classe média, que é só em quem ganha $400 mil ou mais. Tá bom? Proposta dos republicanos. Vamos pôr na lei. Não pode subir o número de auditorias de malha fina em cima de quem ganha $400 mil ou mais. Democratas se recusaram. Aí você fala, pera. Eu tenho uma pergunta. Se você tá jurando que isso não vai acontecer, por que você não assume um compromisso? Tanto que o Congressional Budget Office, que é meio que o Instituto Fiscal Independente do Senado aqui, é uma equipe dentro do Congresso que analisa o orçamento. Eles são, eu não vou dizer apartidários, mas eles são muito mais técnicos. Eles falaram, olha, pelas nossas estimativas aqui, sim, vai subir o número de auditorias e sim, a classe média vai pagar em torno de $20 bilhões a mais de impostos dentro dessas auditorias. Isso aí vai aumentar uma tendência que está acontecendo nos Estados Unidos de pessoas de alta renda, pessoas de alto patrimônio, irem embora. Ainda tem muita gente que vai para os Estados Unidos também, mas muitas vezes eles estão fugindo de ditaduras, eles estão fugindo de países malucos e vão para lá. Agora, tem um movimento crescente, sim, de pessoas de alto patrimônio, de alta renda dos Estados Unidos falando, cara, deu. Sério. Vocês fazem toda essa palhaçada, explodem a economia, elegem um cara que é um brócolis, que cai numa bicicleta parado, e aí vocês vão lá e passam centenas de bilhões de dólares de impostos em mim porque a culpa é minha, e dizem que é para combater a inflação e se eu discordar eu sou nazista, aparentemente. E agora vocês vão aumentar o rombo e vão fazer ainda mais maluquices e eu que vou pagar a conta depois. Chega. E assim, isso é um aviso, cara. Isso é o que vai acontecer no Brasil. A gente já tem uma irresponsabilidade fiscal muito forte aqui no país. Reformas foram feitas, sim. Algumas melhores aconteceram, sim. Eu quero falar sobre isso em vídeos futuros. Agora, o orçamento tá muito feio. Ele vai ficar mais feio ainda. E é o que vai acontecer quando isso tudo estourar? Um imposto em você. A diferença é que nos Estados Unidos você tem muita gente rica, então eles tacam os impostos, eles podem tacar os impostos nessa galera, e quando a galera for embora, que é o que sempre acontece, eles podem, de alguma forma, encontrar alguma desculpa ou tudo mais, ou pegar alguma coisa enquanto a galera tá indo embora. Aqui no Brasil não tem essa galera. A porcaria vai cair em cima de você mesmo. Então vai já se preparando, cara. E vai entendendo também que muitos países que parecem desenvolvidos e bons hoje estão numa direção muito ruim. Sim, eu estou falando de Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos também é um exemplo disso. É um país que ele é legal hoje, sim, dependendo da sua situação, é um país bom para ir, sim. Esse país tem futuro para quem quer se desenvolver, estabelecer, criar uma família e tudo mais, enriquecer lá. Olha a tendência. Realmente acho que isso vai parar? Você realmente acha que os caras vão fechar esse déficit orçamentário gigantesco e pagar essa dívida e ficar tudo bem? E que eles vão desarmar o que o Banco Central fez nesses últimos 20, 30 anos aí? Desculpa, cara. Então, assim, essa é uma coisa que a gente trabalha muito na SET. A SET é uma empresa que eu tenho que te ajuda a sair do Brasil e ir para países que são muito mais livres, onde você pode pagar muito menos impostos, países que têm futuro, países que não estão adotando essas políticas. Países como Estônia, Geórgia, Costa Rica, muitas vezes é interessante, dependendo do seu caso, se você curte praia e tudo mais, clima mais tropical. A gente te ajuda a encontrar quais são esses países e montar uma rede onde que você vai abrir empresa, onde que você vai investir, onde que você vai morar, e como você pode usar essa legislação para reduzir o seu imposto pesadamente, ou em muitos casos, pagar zero. E tem vários países interessantes por aí, República Tcheca, Romênia, muitas coisas que as pessoas não conhecem que podem ser interessantes para você. E a gente também te dá os contatos todos nisso. E assim, empresas como a minha vão adorar isso, que atendem esse mercado americano, vão adorar essa lei estúpida que o Biden tá passando aí. Última lição aqui é, cara, essa é a importância do legislativo. Essa lei passou por causa de 7 deputados. Porque assim, a margem de votação foi 14 votos. Não, na verdade foi 7. Porque nos Estados Unidos, basicamente, só tem 2 partidos, o republicano e o democrata. Então, se tem 14, é porque 7 republicanos perderam a corrida. Porque se eles tivessem ganho, teria empatado. Ou se fosse 8, teria sido um pro outro lado.
entendeu? Porque você não precisa tirar os 14, você precisa tirar metade e jogar pro outro lado. Então, assim, 7, 8 deputados fizeram a diferença nisso em uma coisa que vai subir impostos pesadamente, afastar investimento, afastar gente rica e inovadora e que tá colocando mais um prego no caixão desse país. E o sistema de votação lá é distrital, é diferente do nosso, mas, cara, várias corridas foram perdidas por algumas dezenas de milhares de votos, num contexto em que muitas vezes são centenas de milhares de votos pro cara ganhar. Então, às vezes, a margem foi muito pequena, 1, 2, 3, 5% foi o suficiente pro cara perder. Isso aí poderia ter sido algumas pessoas fazendo a diferença lá, algum trabalho a mais, algum engajamento a mais. Pra você entender como essas margens são muito finas, cara. Então, assim, no contexto de Brasil, isso acontece também. Muitas votações são decididas por 4 votos, 5 votos pra lá ou pra cá teria mudado a vida. E muitas corridas são perdidas por alguns milhares de votos. Qualquer um de vocês se voluntariando para uma campanha consegue cavar algumas centenas. Se você tem aí algumas centenas de contatos no celular, sim, você consegue cavar algumas centenas de votos para um candidato. É possível. Então você pode fazer diferença nisso, você pode ajudar a construir a defesa pra gente quando essas leis vierem aqui no Brasil, quando tentarem tacar a conta na população, e isso vai vir, pra gente poder ter a defesa para impedir isso de acontecer. Se você quiser participar disso, os candidatos que eu tô apoiando nessa eleição estão aqui na descrição. E também tem um formulário ali de voluntários que se você quiser trabalhar nas eleições e ajudar também, você pode se inscrever lá e eu passo teu contato para algum candidato. Vamos trabalhar porque, cara, vai ter muita dessas ideias geniais aqui no Brasil. E aí os Estados Unidos, sei lá, cara, deixa eu resolver aqui primeiro, depois a gente vê o que a gente faz. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.